Olá, eu sou o José Veríssimo, sou vice-presidente da escola e um dos coordenadores da formação em Business to Business Sales Performance, e hoje temos aqui um convidado muito especial, que é o Fernando Brás, que é o responsável máximo em Portugal, não é? Da Salesforce, certo? E vem basicamente dizer-nos como é que a tecnologia hoje é imprescindível, vamos dizer assim, naquilo que é o dia-a-dia de um comercial. E não só os comerciais. Mas para essas coisas deixo o Rui, meu Muito bem. colega, que Muito naturalmente vai rapidamente, acompanhar nisto. o meu nome é Rui Franco, sou coordenador com o José Veríssimo do curso do B2B Sales Performance. Nós temos aqui uma formação para executivos sobre vendas B2B complexas. Enfim, sobre mim, o meu perfil está no LinkedIn, eu diria para não perder mais tempo, trabalhei toda a vida em B2B e daí veio, digamos, a ideia de fazermos este curso. Eu pedi ao Fernando para se apresentar também assim muito rapidamente, para depois passarmos ao que interessa. Ok, muito bem. Muito obrigado pelo vosso amável convite. Tanto como já disseram, sou o Fernando Brás, sou o responsável da Salesforce em Portugal. A Salesforce é uma empresa de software que é reconhecida como líder de mercado a nível global de CRM. Em Portugal, mesmo com poucos anos de existência, que só temos cerca de 2 anos, ainda já o somos também. E toda a minha vida tenho dedicado a vendas, que eu adoro, a tecnologia e a gestão de pessoas. Muito bem, tecnologia. Nós estamos aqui para falar de tecnologia nas vendas e a minha pergunta ou provocação é se a tecnologia é uma condição suficiente. Basta a tecnologia ou é apenas uma condição necessária? Como é que é, Fernando? Rui, isso é uma discussão bastante alargada, não é? Que há dezenas, para não dizer centenas, de discussões na web sobre isso e a substituição do homem pela máquina e por aí fora. Exato, por exemplo. Eu acho que cada caso é um caso. Se calhar, se formos para a supply chain, para warehouses, podemos ter essa situação, mas alguém precisa sempre dominar a máquina, não é? Portanto, eu diria que não. Eu acho que, e sobretudo nesta área que nós endereçamos, é uma área que a tecnologia é um forte enabler, não podemos viver sem ela. Um enabler. Mas toda esta área de vendas que aqui estamos hoje a conversar sobre o B2B ou B2C, toda ela é dominada por nós, pessoas, ok? Portanto, a tecnologia vem-nos apenas facilitar para podermos servir melhor os nossos clientes. Portanto, essas ferramentas precisam de governance, não é? Corretamente. Não faz Essas sentido ferramentas empurrar a tecnologia. não são mágicas, todas elas precisam de se alimentar. Eu agora estou-me a recordar, porque este fim de semana estive a reconfigurar ali o telefone e uma das perguntas que o telefone faz é se eu estou disponível para partilhar todos as analytics, todos o meu user, não é? Com a Apple, não é? Que é o caso. E eu nestas coisas sou muito aberto e digo sim, porque eu sei que ao fazer isto estou a contribuir para me prestar um melhor serviço, porque se toda a gente disser à Apple que não permite partilhar os dados da minha usabilidade, onde é que eu ando, o que é que eu faço e por aí fora, a Apple não pode melhorar, através das ferramentas de inteligência artificial, o melhor serviço para mim como cliente e como utilizador da ferramenta, não é? E, portanto, isto é o que acontece em todos estes softwares. Portanto, se nós não alimentarmos, Rui, as ferramentas, se nós não fizermos o governance, não fizermos, definirmos o que é uma estratégia, para ela serve, uma estratégia, é? Naturalmente a ferramenta depois tem pouca usabilidade e por isso é que ao longo da minha vida eu já vi alguns boicotes de alguns utilizadores nas empresas, porque chatice, vem uma ferramenta tecnológica e que vai controlar e que vai saber tudo e que a gestão vai perceber o que é que eu ando a fazer, o que é que eu ando a fazer em diversas áreas de atuação. Eu tenho uma história que naturalmente não vou contar aqui, mas depois conto-vos em off, uma história que é a realidade pura e dura sobre a adoção ou a recusa da adoção que as pessoas às vezes têm pela tecnologia. O que eu acho que hoje em dia é cada vez menor, porque também isto foi mudando, a geração que está a dominar agora o ecossistema de trabalho, os millennials, não é? Portanto, já tem outra base, outra formação e, portanto, eu acho que sim. Portanto, a resposta é sim. Fernando, vamos tentar esclarecer um bocadinho aqui o que é esta tecnologia, porque tecnologia falamos todos, etc., mas eu espero que vá muito mais para lá do Excel, naturalmente. O que eu gostava que partilhasses connosco é o que é expectável de um sistema de suporte, vamos dizer assim, não é? Ao vendedor, que claramente está desenhado e atualizado para o século XXI e estamos claramente em 2023. E, portanto, o que é que a tecnologia lhe facilita? Dá-me exemplos concretos para as pessoas perceberem. É isso? Epá, isso é espetacular. Eu não tenho, ou eu gostava de ter.
Pá, Exemplos. Coisas simples. Daquilo que é a Uma jornada do prática, próprio, já agora, do uma vendedor, não é? prática, sim. Que tipo de Uma prática, ajuda uma tem? prática simples. E temos aqui ao nosso lado o Rui, que toda a vida, como ele disse, tem no B2B e toda a vida recebeu muitos Fernandes Brandes, não é? E imagina que o Rui, ao longo da vida, recebeu da mesma empresa várias pessoas. E eu aposto que o Rui, ele não precisa dizer que sim ou que não, eu aposto que o Rui, da mesma empresa, já teve que contar a mesma história várias vezes. Porque quando as pessoas vão mudando, as pessoas não têm, as pessoas da empresa que vão falar com o Rui, não têm informação de todo o histórico de relação, intervenções que aconteceram com a entidade que o Rui ou que o José tiver a relacionar. Portanto, uma ferramenta de CRM, o que te permite, claro, com a correspondente disciplina e o governance todo definido na ferramenta, o que permite é que todas as interações que tu tens com um cliente, obrigatoriamente tu tens que alimentar a ferramenta para que haja um histórico, para que haja uma riqueza de informação, para quando abordas esse cliente, entidade ou pessoas, poderes saber e poderes ir ao encontro dela com as devidas oportunidades, com os devidos temas, discussões, problemas que estão indicados. Porque quantas vezes nós, como pessoas, ligamos a pedir um serviço do que quer que seja e temos que repetir, isto para grandes instituições, ok? Grandes instituições, e temos que repetir toda a história, porque cada vez que vai passando de uma pessoa para outra, a pessoa, desculpe, mas isto, uma ferramenta de CRM, o que te permite é, isto imagina hoje em dia, eu como disse, esta história de meia hora, podíamos estar aqui 2 horas, porque eu tenho tantos casos. O que tu hoje em dia podes fazer é assim, tudo aquilo que a tecnologia permite, tudo aquilo que tu estás num call center ou o que for, e que estás a atender um cliente, seja ele empresarial, seja ele de consumo, a ferramenta permite gravar e passar a texto. Ou seja, não há aquele stress que havia no passado, onde a pessoa tem que ser muito rápida a ditografar. No parque de estacionamento, escrever as notas da reunião. Escrever as notas, não só da reunião, da intervenção que estás a ter. Para quê? Para que, quando passa a informação, seja para quem for, até mesmo para o Presidente. O Presidente, imagina, porque às vezes acontece, porque o mundo é pequeno, recebe uma chamada de alguém que é conhecido, eu conheço algumas histórias, que te liga e não sei, o próprio Presidente pode entrar na ferramenta, escreve a entidade ou escreve o nome da pessoa e tem imediatamente acesso ao histórico. E, portanto, já sabe endereçar o tema de uma forma profissional. E isto, mais uma vez, requer adoção, não é? Imagina, nós temos um caso que é público, onde na África do Sul fechámos um dos maiores contratos com um banco. Acho que é o Standard Bank. Para impulsionar a adoção da ferramenta, o CEO do banco foi o primeiro a se tornar numa nomenclatura nossa que se chama Ranger. Para seres Ranger é o primeiro nível de certificação e representa, eu não sei dizer, mas se calhar quase 100 horas de formação. Okay? E, portanto, o presidente do banco, para dar o exemplo, formou-se, foi o primeiro nível. Para quê? Para provocar essa adoção da ferramenta. E hoje em dia o banco tem milhares de pessoas. Portanto, o nível de adoção desse banco sobre a ferramenta é absoluto. É 100%. Okay? E, portanto, o banco, naturalmente, hoje em dia presta um serviço de maior qualidade aos seus clientes, porque quando qualquer cliente vai dirigir-se ao banco, há uma visão global do histórico, desde, no caso do banco, dos investimentos que tem, ou dos empréstimos que tem, e por aí fora. E, portanto, tu consegues conversar com essa pessoa sabendo tudo aquilo que o cliente tem. E depois, claro, se calhar vem por aí uma pergunta relativamente à parte proativa, à parte preditiva, que é tu definires, que naturalmente são as pessoas de negócio. Era o que eu ia perguntar. Pronto, com a transformação digital, o número de touchpoints, tudo se tornou mais digital, há muito mais informação, inclusive, não é? E, portanto, por exemplo, qual é que é o papel da inteligência artificial? Para sermos concretos e falarmos de coisas, não é só falar de inteligência artificial, mas em termos muito práticos, como é que joga com uma ferramenta, por exemplo, com o CRM, para ajudar as vendas? Muito simples, eu dou-vos o nosso caso, que funciona para qualquer indústria. Portanto, eu faço um mapeamento da minha oferta. Imagina que a minha oferta tem 30 produtos, ok? E eu digo, quando eu vendo um primeiro produto, que eu crio nessa regra, um motor, não é, das regras, vou definir as regras, e quem compra este produto tem a propensão para comprar o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, o que é que acontece? Quando eu, entidade, Salesforce, por exemplo, no caso, faço a venda do produto A, automaticamente, eu vendi,
vou embora, não é? Mas a partir daqui a uns dias, que mais uma vez tu defines o time, eu, como vendedor, vou começar a receber um mail automático ou um alerta quando entro na ferramenta. Atenção, vendeste para este cliente esta solução, todos os clientes que compram esta solução têm uma propensão a comprar esta e esta e esta. Okay? O que nós tecnicamente chamamos os gap analysis, que é, eu vou identificar onde é que estão os gaps do cliente para poder, ou se eu quiser, os white spaces, que eu faço um mapa dos meus produtos, mapeio o cliente, ponho todos os produtos e digo, ok, com este cliente, quais são todos os outros que eu posso trazer valor ao cliente. E depois, naturalmente, tenho que estudar e tenho, naturalmente, também o apoio na ferramenta, isto, mais uma vez, tudo estendido, que é para a ferramenta me apoiar tecnicamente a dizer, ok, então quais são os highlights que tu tens que levar ao cliente para saber os pain points, não é? Portanto, normalmente, o cliente que compra este produto tem estas pains, tem estas necessidades, não é? E, portanto, pergunta ao cliente e a ferramenta dá-me automaticamente, Rui Franco, você na sua entidade não necessita disto assim, sabe? Como é que vocês estão a tratar estas informações? E automaticamente, estatisticamente, porque nós alimentamos essa ferramenta, há sempre a resposta. Efetivamente, nós temos esse desafio. Ou, efetivamente, nós já fazemos isso, mas não fazemos aquilo. Portanto, é este tipo de situações que uma ferramenta, de forma programática, não é, consegue ajudar na interação com os clientes e ajudar os clientes também a sejam eles todos mais satisfeitos. Não? Isso é muito poderoso e eu até me sinto tentado a voltar um bocadinho atrás e perguntar, então, mas se calhar não precisamos de humanos, não precisamos de vendedores, as ferramentas fazem isso tudo. Eu pessoalmente, e acho que quem está nestas áreas advoca o mesmo, e desculpa o jargão, mas eu gosto, people buy from people. Yeah. Okay? They like and trust. E portanto, há naturalmente, que não é o tópico aqui da conversa como tu iniciaste, estamos a falar aqui no business to business, okay? Entre entidades empresariais. Se formos para um business to consumer, o caso mais ou menos líder mundial é a Amazon. Aí pronto, efetivamente. Mas eu continuo a ser a pessoa. Portanto, eu continuo a ter que ir lá e escolher qual é, mas praticamente o setup está tão bem definido. Mas do lado do vendedor não há pessoas. Não. Exatamente, e portanto tudo aquilo é chatbot, porque é para optimizar. Nós, nas nossas soluções, também temos, com os clientes, tem uma parte de chatbot, que o cliente, muitas das vezes, eu tenho que optimizar os recursos da instituição, porque às vezes são coisas muito básicas. E, portanto, um chatbot pode responder, quer por voz, quer por texto, ao cliente quando está a interagir. Não é aí que o vendedor humano acrescenta valor. Exatamente. Não é? Já agora, há sempre a ideia, falaste em Amazon, há sempre a ideia que os CRMs são muito mais interessantes, muito mais importantes se estivermos num ambiente mais de consumidor, ou seja, business to consumer, onde é gerado muita informação, não é? Todo esse percurso do cliente, de alguma maneira, deve ficar registado e depois pode ser trabalhado. Mas agora, voltando nós ao nosso mundo de business to business, também é assim tão importante? É, de facto, uma ferramenta tão importante como no caso do business to consumer ou não? Claramente, nós temos vários casos a nível de empresas, ao nível empresarial, que quando essas empresas têm que interagir com a intervenção da prestação de um serviço, mais uma vez, há que ter toda a incidência, o histórico de incidências que a outra entidade a quem eu estou a prestar o serviço já esteve. Não é? Há que saber quais são os pain points da reparação de... eu dou-vos um exemplo, que é público, porque eles são nosso cliente e têm estado connosco a fazer uma caminhada numa enorme transformação digital. A Ascendo, que de uma forma simplista para a maioria representa a Volvo, representou, mas que uma das grandes áreas que faz, entre várias, é a manutenção de grande maquinaria Volvo. Portanto, quem contacta a Ascendo são outras empresas que têm parques enormes de maquinaria, não é? E que precisa de intervenção. Portanto, aquilo que tu podes fazer com estas ferramentas é que quando o cliente me está a ligar à Ascendo, a Ascendo automaticamente sabe qual é o histórico, sabe qual é o tipo de intervenções, sabe, inclusive, pode saber que tipo de peças é que é preciso, pode fazer uma interação de vídeo, isto tudo através da ferramenta, quando tudo fica registado na ferramenta, fica através de uma interação de vídeo, para quando vais na tua deslocação, saberes efetivamente ao que vais, porque, mais uma vez, a nível empresarial, quantas vezes estas intervenções no mundo da indústria, tu deslocas-te, mas não foste preparado para o problema que vais encontrar. E, portanto, tu consegues fazer uma triagem para saber quando vais tornar a tua organização, que é o utilizador desta ferramenta, mais efetiva na resolução do problema e o cliente mais satisfeito, não é? Porque o cliente, tu chegas e resolves a necessidade que o cliente tem, não é? Portanto, isto é algo que é muito valioso.
Portanto, a área do business to business é uma área super valiosa, não? É aquilo que nós usamos como companhia, não é? Quando eu dialogo com outra empresa, a minha indústria é uma indústria de business to business, não é uma indústria de business, eu só vendo a empresas, nós Claro. vendemos a cliente final, não é? A pessoas, Sim, claro. a entidade, a pessoas a nível individual. E, portanto, tudo o que eu faço é isso, não é? Eu tenho que ter o meu histórico, tenho que ter todo o histórico de interações para evitar atropelos, para evitar, pronto, às vezes, mismatches que não fazem sentido, mas, sobretudo, conhecer a realidade das interações que tem tido o cliente para tentar não me repetir, não é? E aí a questão que me surge é como é que tu garantes que nessa intervenção junto dos clientes realmente estás a dar-lhes o stack tecnológico mais adequado, o conjunto de soluções tecnológicas mais adequados? Vamos ao encontro da tua pergunta há pouco, que é, tem que haver a relação humana. O que eu tenho que fazer é qualificação. Se eu não fizer a qualificação, Exato. eu, efetivamente, posso estar a propor coisas que não faz sentido. E, portanto, há sempre o cliente, o que nós tecnicamente chamamos o greenfield, aquele cliente que nunca foi meu cliente, e aí a ferramenta não me diz nada. A ferramenta vai-me dizer, porque eu alimentei-a, qual é a entidade, qual é a indústria dessa entidade, que empregados tem, o que é que se dedica, quais são os resultados. Portanto, eu construo dentro da ferramenta mínimo de informação de negócio sobre... Um customer profile médio, típico, não é? Exatamente, com quem eu vou ter, Claro. para que naturalmente, quando eu vou com esse cliente, eu vou tentar, isto nem sempre acontece, porque a dimensão também das empresas não o permite, falar a linguagem dele, não é? Para que o cliente, quando está a conversar comigo, okay, esta pessoa preparou-se minimamente. Isto é a teoria, nem sempre é a prática, porque depende muito da dimensão das geografias, não é? Portanto, tem tudo a ver com isso. Seria outra conversa paralela, Claro. mas pronto, eu gostava, por exemplo, nesta dimensão, gostava, se calhar não é a palavra apropriada, mas imagina, vamos a uma dimensão americana, uma dimensão inglesa, nós temos uma organização por indústria, mas onde uma pessoa só trabalha, por vezes, só aquele cliente, ou por vezes só trabalha uma indústria. Nós, naturalmente, quando digo nós, não é Salesforce, eu diria de uma forma geral, o mercado português não tem essa dimensão. Portanto, tens um indivíduo que por vezes tem que endereçar diferentes tipos de indústria e, portanto, eu sei que o cliente fica sempre, então, mas o senhor não estou aqui ao que vinha. Pois. Dói sempre um bocadinho quem está deste lado, mas não há super-humanos e, portanto, mais uma vez, o que é que nós fazemos? Temos as ferramentas com o know-how e, portanto, aí é da responsabilidade individual do vendedor, a nível empresarial. Naturalmente, se quer fazer um bom engagement com a pessoa, tem que estudar um bocadinho para falar minimamente sobre o negócio do cliente e poder... Mas isto tudo está alimentado na ferramenta, mas alguém teve que alimentar. É interessante. Fica a ideia que é uma estratégia até ter um bom conhecimento sobre o mercado e sobre os nossos clientes em plataformas tecnológicas, neste caso, acaba por ser uma estratégia, diria, de menor risco, porque de alguma maneira, às vezes, se esta informação estiver toda na cabeça do cliente, não, do vendedor, não é? Se o vendedor tem uma proposta aliciante e muda para um concorrente, leva todo esse conhecimento com ele. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar também, eventualmente, é deixar esse conhecimento do lado da empresa e garantir que quem vem a seguir rapidamente fica a par com o nível de conhecimento que tinha antes. Há hoje já muitas formas de minimizar isso, porque há a pessoa que tem que ser profissional, tem que ser ética e séria, porque a informação pertence à empresa, não pertence ao indivíduo. Claro. E eu já nas vendas há muitos anos e recordo-me como se fosse hoje de um colega de vendas que era uma excelente pessoa e excelente comunicador e que ele não partilhava contactos com ninguém, mas ao ponto de, olha, mas dá-me aí o telefone, e ele dizia, não dou. Mas como? Não é que essa informação é minha, os meus clientes são meus. E eu, estamos a falar isto há 20 anos, e eu fiquei a olhar para ele, tipo, mas pronto, são pessoas e formas de pensar diferente. Isso hoje em dia é impossível. Não é que se faz a diferença. Exatamente. Imagina, nós, da Salesforce, e isso as pessoas sabem, está contratualizado, portanto não há cá, não me venham com teorias de conspiração, nós não podemos extrair documentos para pendrives, portanto não consegues, ok? Se tu mandas documentos para fora, se a Salesforce quiser, vai rastrear. Ok, portanto, consegue rastrear se tu estás a passar documentos confidenciais para contas de endereços de e-mails, inclusivamente não o deves fazer, porque nós temos o nosso próprio endereço de e-mail que está ligado a todas e qualquer
oportunidade. Ou seja, o que é que eu faço no meu dia-a-dia? Eu estou sempre, ou é questões internas, ou é correlacionada com os meus clientes, correto? Então, nessa plataforma de e-mail que nós usamos, quando eu estou a enviar um e-mail, seja ele qual for, é relacionado com alguma entidade. E isso fica registado. Portanto, sai o e-mail e sai coisa. Todos os outros mails que não estão registrados, não estão logados, então são informação do quê? Perceberam o alcance da coisa? Ok. Estás a passar informação para quê? Portanto, hoje em dia... Está sempre ligado ao negócio, seja interno, seja externo. Se não é, Não é? então estás a perguntar para quê? Porque a tua relação... é pessoal, então tens certamente uma conta de e-mail pessoal, não é? Então usas a tua conta de e-mail pessoal exatamente por isto, José. Portanto, a tecnologia hoje em dia, e o governance e as regras, permitem efetivamente que tu tenhas uma informação total, o melhor possível, mas mais uma vez a responsabilidade é do ser humano, sobre toda a relação, para que não se perca efetivamente a riqueza da informação, das interações, e para que, como objetivo final, o cliente seja sempre bem servido sobre a informação que é partilhada. E depois existem outras ferramentas complementares a isso, que eu não vos vou amassar, porque não temos tempo para isso, que permitem essa correlação, que é, por exemplo, as ferramentas de colaboração, que no caso da Salesforce é o Slack, e tudo o que nós passamos pelo Slack também está correlacionado com as oportunidades. E, portanto, mesmo porque estas ferramentas o que vem é minimizar o mail, porque o mail, por vezes, nós trocamos diferentes fontes de informação e o mail fica perdido nas mailboxes de cada um. Uma ferramenta como o Slack, se tu falas do tema ABC, todo o thread de informação que foi partilhado fica ali, com qualquer pessoa dentro da organização, ou se quiseres, crias um grupo onde convidas a entidade externa a participar naquele grupo. E essa informação fica toda registada, está linkada 100% com a ferramenta de CRM e tanto toda a informação está lá. Portanto, não há percas de informação. Okay? E esse não é só uma estratégia de minimização de risco, como o Zé estava a dizer, mas também uma forma de ajudar, ter o repositório de informação, ajudar a educar, fazer o onboarding de novos vendedores. Portanto, tudo é muito mais fácil e não tem... Tão bom que é, quantas vezes já me aconteceu a mim, há um onboarding de um novo colega, porque saiu o outro, não houve passagem de informação, ou a passagem de informação foi eficiente, e a pessoa chega e não sabe o que se passou. Não sabe que relações houve, não sabe com quem se reuniu, não sabe absolutamente nada. Não é? Portanto, isso se a empresa é minha, não é bom. Não estás dependente do estudo pessoal de cada uma das pessoas, que é o que é. Nós interagimos com muito daquilo que nós designamos a indústria portuguesa, e é um desafio. As pessoas, por exemplo, José, tu não tens a informação online. Se tu agora me fizeres uma pergunta sobre uma entidade, eu abro ali o meu telemóvel e eu digo-te tudo o que essa entidade tem. No momento. Todas as interações que houve, com quem falámos, que propostas é que foram feitas, o que é que eles compraram, quando é que os contratos renovam, o que é que eu posso comprar amanhã, tudo. Ali. Eu abro o telemóvel e demonstro isso. Alimentar isso... Cada um faz está a sua distribuído, parte. É isso? Ou seja, Não, cada um faz a sua parte. Nas suas interações vai alimentando. Cada um faz a sua parte. Porque ter estas coisas atualizadas não é fácil. Sobretudo, imagina, na tua função, tu és o vice-presidente e dizes, por exemplo, quantas vendas fiz hoje? Ou quantas vendas fiz hoje de manhã? Ou quantas propostas foram apresentadas hoje de manhã? Qual é a comparação daquilo que fiz hoje com aquilo que fiz há um ano? Ali, year on year. Okay? Não é do ano todo, é year on year. Okay? Então, todo esse tipo de informação de gestão, para que tu poderes, como gestor, tomares as melhores decisões, adaptares às mudanças que aí vêm, não é? São o que estas ferramentas te permitem, não é? Okay. Portanto, a tecnologia não é só um enabler, como dissemos ao início, mas é também um catalisador, não é? Exatamente. Muito bem. Eu não sei como é que estamos de tempo, mas se calhar temos que cingir-nos aqui aos nossos 30 minutos que foi o que prometemos às pessoas, não é? Eu, se calhar, apontando já um bocadinho para o fim, eu perguntar ao Fernando aqui um pouco como é que vês que uma formação como esta que temos no ISEG se coaduna com todos estes desafios que temos vindo a falar agora, não é? A formação em vendas, que é algo que não existe muito, como é que se coaduna com todo este tema da tecnologia? Totalmente integrado uma na outra, não é? Eu acho que nos dias de hoje, se a empresa fosse minha, eu costumo dizer, e desculpa desviar um bocadinho para o B2C, eu costumo dizer, e há alguns casos poucos, e eu não vou referir o nome porque acho que essa referência não é pública. Eu, se tivesse um restaurante, eu tinha uma ferramenta de CRM. Claro. Okay? E, portanto, para quê?
para que eu soubesse quem são os meus clientes, para que eu pudesse saber o que eles gostam. Tens que pedir autorização, naturalmente, respeitar o GDPR, e depois eu saber. E, portanto, eu depois podia desde agradecer quando eles foram embora, desde saber como é que foi a experiência dos pratos que eles tomaram, desde saber se eles gostaram mais ou menos. Uma série de coisas que eu, como cliente, depois cada pessoa é uma pessoa, não é? Certamente há sempre aquelas pessoas que vão dizer, esta intervenção está a saber o que eu gosto e o que eu como, e não sei o quê. Mais uma vez a pessoa vai perguntar se autoriza a interação e por aí fora. E, portanto, é essencial, Rui, que na área das vendas, que foi uma área que foi sempre muito abandonada nas questões de formação, que haja essa formação e haja essa partilha de know-how para que os vendedores possam saber, porque os tradicionais cursos de vendas, que eu também já fiz vários, são importantes, porque no fundo, como já conversámos, people buy from people, e portanto há coisas tão simples nas vendas que naturalmente quem tem menos experiência não sabe, e portanto também é importante partilhar e os ensinar basics, não é? As coisas que os são basics, essenciais, não é? independentemente Porque, de coisas como a tecnologia. Exatamente. Nós, imagina, nós sempre que voltamos, com a crise, como há agora, todas estas empresas têm sempre um slogan que é, a algum momento há uma formação que é back to basics. Ok? Chamamos assim, back to basics. E portanto vamos recordar coisas básicas essenciais das vendas, não é? Que nós, como sabemos andar de bicicleta, e há coisas que deixamos de ter cuidado porque aquilo é básico, não é? E portanto, nas vendas, às vezes, quando há um momento de reunir as tropas porque vamos enfrentar uma crise, temos que chamamos o back to basics e recordamos e fazemos umas formações a dizer, back to basics. Portanto, vamos fazer isto, assim, assim, assado, perguntar assim, não sei, porque efetivamente as vendas é interação humana, ok? Há que preciso, sobretudo, qualificar, como eu sempre digo à minha equipa, o mais importante é qualificar e gerar oportunidades. Depois, a partir daí, as coisas desenrolam-se de uma forma natural. Se não tiver formação, nós na Salesforce, eu recomendo que vocês espreitem no nosso site os Trailheads, nós oferecemos à comunidade formação, desde formação de diversa natureza, não só Salesforce, mas diversa natureza. Desafio darem uma olhadela e vão ficar impressionados. Podem fazer uns trails e tudo, e chegar a Ranger, como o presidente do Standard Bank gosto dessa ideia do Ranger. Fica o desafio para Não, há vários níveis de Ranger. Vai até 5 níveis de Eu só conhecia o Ranger do Texas, mas isso é outra coisa. Não, isso eu teria de explicar um bocadinho sobre a gamification que a Salesforce usa nas suas formações e em tudo. Isso é espetacular. Muito bem. Resta-me agradecer ao Fernando, responsável da Salesforce para Portugal, ter partilhado aqui a experiência, não é? E aquilo que hoje a tecnologia pode ajudar, e vocês, por aquilo que eu também sei, não é claramente um caso em casa de ferreiro, espeto de pau, vocês usam espetos de ferro, e portanto, que é aquilo que produzem, e portanto, nesse aspecto, agradeço muito bem ter estado aqui connosco este bocadinho, não é? E vamos com certeza ter a oportunidade de falar mais vezes. Obrigado, Fernando. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.